Estimados irmãos e irmãs, bom dia. Vamos a mais um evangelho nesta 8ª semana do tempo comum, celebrando hoje o Sacratíssimo Coração de Jesus, nesta primeira sexta-feira do mês de junho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Tendo sido aclamado pela multidão, Jesus entrou no templo em Jerusalém e observou tudo. Mas como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saía de Betânia, Jesus teve fome. De longe ele viu uma figueira coberta de folhas e foi até lá, ver se encontrava algum fruto. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, pois não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: que ninguém mais coma de teus frutos. E os discípulos escutaram o que ele disse. Chegaram a Jerusalém. Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e os que compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas. Ele não deixava ninguém carregar nada através do templo. E ensinava o povo, dizendo: não está escrito, minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? No entanto, vós fizestes dela uma toca de ladrões. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei ouviram isso e começaram a procurar uma maneira de o matar. Mas tinham medo de Jesus porque a multidão estava maravilhada com o ensinamento dele. Ao entardecer, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Na manhã seguinte, quando passavam, Jesus e os discípulos viram que a figueira tinha secado até a raiz. Pedro lembrou-se e disse a Jesus: olha, mestre, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus lhe disse: tende fé em Deus. Em verdade vos digo, se alguém disser a esta montanha, levanta-te e atira-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas acreditar que isso vai acontecer, assim acontecerá. Por isso vos digo, tudo o que pedirdes na oração, acreditai que já o recebestes, e assim será. Quando estiverdes rezando, perdoai tudo o que tiverdes contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus também perdoe os vossos pecados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, duas coisas me chamam a atenção nesse evangelho. Primeiro, o fato da figueira, e depois, Jesus expulsando os vendilhões no templo. A figueira, Jesus, ao procurar figos não encontrando, ele não está preocupado se é tempo ou não de figueira. Ele é o Filho de Deus. Ela tinha que oferecer frutos na hora que ele fosse. É assim que acontece com a gente também. E nós temos que ficar espertos para isso. Não há um tempo específico, não. Muitas pessoas, gostam de dizer assim: quando eu aposentar, quando eu estiver trabalhando, quando eu me casar, quando eu terminar meus estudos, quando, no seu tempo. E se esquece que Jesus, ele não está preocupado com o nosso tempo. Ele quer as coisas no tempo de Deus, quando Ele quiser. Reparem vocês que nós somos criaturas de Deus.
Nós não somos senhores de Deus. Então é interessante pensar que nós temos que parar com isso. Às vezes a gente é convidado, né, para participar da Legião de Maria, do apostolado da oração, do grupo de oração, do encontro de casais, dos vicentinos, das pastorais em nossas paróquias. E a gente arruma uma desculpa para não participar. Quando eu puder, eu vou. Pode ficar tranquilo, assim que der, eu vou. E se esquece que é Jesus que está indo caçar figos. E aí a gente nega o fruto para ele, achando que não está no seu tempo. Claro, quando o nosso Senhor chama a gente, por mais que a gente está ocupado, está tarefado, ele faz as coisas tão bem feitas que a gente arruma, que a gente consegue adaptar o nosso trabalho, a nossa vida com a missão que Deus tem para nós. Então, as pessoas que colocam outras coisas acima da vontade de Deus, está contraindo sérios riscos, né, de depois ter que prestar contas a Deus, assim como a figueira. Olha, mestre, disse Jesus, a figueira que amaldiçoasse secou. Pois é, quando tiverdes fé, então Jesus disse isso para nós. Não precisa a gente ter medo. Se nós tivermos fé, tudo que nós pedirmos a Deus, Ele vai nos conceder. Não vai ser o fato de eu ser legionário, de eu ser membro do apostolado, de eu ajudar na paróquia, na pastoral, que vai me tirar, né, as oportunidades de eu viver minha vida. De jeito nenhum. Então, vamos cuidar para a gente não ser uma figueira estéril quando nosso Senhor vier buscar em nós os frutos devidos para a missão, para a evangelização. Depois, Jesus expulsa os vendilhões do templo. Todos ficaram com raiva. Claro, porque eles deturparam a missão do templo. Lá é lugar de oração, não lugar de ficar vendendo, comercializando nada. Alguém pode dizer, mas hoje muita gente, as paróquias, as comunidades, a gente vai para a missa e tem tanta coisa vendendo dentro da igreja. Sim, tem mesmo. Porque, infelizmente, nós não temos, e não é para uma pessoa específica. Se alguém estiver fazendo isso, está errado, né? Se alguém estiver vendendo alguma coisa para si próprio, na porta da igreja, lá dentro da igreja, mesmo que seja para o padre, está errado. Aí vale o evangelho. Mas tudo que tem lá nas paróquias, nas comunidades, são para a manutenção da comunidade. E isso Jesus não condenou, não. Pelo contrário, quando a viúva foi lá e colocou suas moedinhas, ele disse, olha, essa viúva deu tudo que tinha. Ele não espraguejou ela, não. Uma coisa, e infelizmente, vou dizer para vocês com muita caridade, infelizmente, cada dia que passa está mais difícil. Eu falo porque eu sou administrador paroquial, eu sei como é que é as coisas, né? Como é que funciona. Então, cada dia que passa está mais difícil para a gente poder assumir os compromissos. E não são só compromissos com o governo, né? Com a Receita Federal. Não. Temos compromissos com a diocese, temos compromisso com a pastoral, com a evangelização. Então o pessoal chega, padre, tem que fazer esse encontro, tem que fazer aquela reunião, tem que levar o povo lá para um congresso, para uma reunião, para um encontro lá na reunião, na catedral em Belo Horizonte, não sei o quê. E como é que vão? Nós não temos renda, nós não temos nada extra. Então nós precisamos muito da colaboração de todo mundo. E muita gente não colabora com nada, não dá nada. Às vezes, eu vou dizer para vocês, tem gente que não sabe nem de onde vem a hóstia que recebe na missa. Tem gente que não sabe nem quanto é que custa uma vela que acende lá no altar. Tem gente que reclama, né, até se a igreja está suja, se a igreja não sabe quanto que custa um desinfetante, não sabe quando custa uma vassoura, não sabe quando custa nada na igreja, nada, nada, nada. E eu vou dizer para vocês, com muita caridade, tudo na igreja é comprado. Pouca coisa mesmo é ganhado, é dado, essa coisa toda, né? Então nós temos que começar a entender que a igreja ela não é
não é uma entidade assim. E aí outros falam, a igreja é rica. Quem falou? Pelo amor de Deus. Nós já estamos, no tempo que estamos, já era para a gente ter superado esse pensamento medíocre. É hora da gente começar a pensar assim, ó, seria tão bom se todos ajudassem. Seria tão bom se todos. Aqui na paróquia eu estou igual na minha vida particular, né? Comprando tudo na prestação e confiando em Deus, Nosso Senhor e Nossa Senhora, para poder pagar as contas. Quando eu vou comprar os trem, as coisas para a comunidade, eu já pergunto à moça logo: faz boletos, divide em quantas vezes? Nem no cartão eu passo. Nem de cartão, porque esse negócio de cartão eu não gosto muito, não. Eu sou um pouquinho atrasado, eu não sou muito negócio de estar passando cartão, tá com essa coisa toda, não. Eu já pergunto se tem o boleto. Se tiver boleto, divide de quantas vezes? No boleto, sem juros ainda por cima, né? Então a gente tem que começar a ser mais caridoso, solidário com nossa comunidade, né? E não é questão de que o povo não é solidário, não é caridoso, mas às vezes a gente fala assim, eu vou dizer para vocês com muita caridade, vamos fazer uma reforma na igreja, vamos pintar a igreja. A pessoa dá R$ 2 e acha que com isso dá para comprar uma lata de tinta que custa 300. Aí eu ajudei na compra da tinta da igreja, com R$ 2. Aí você fica, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer? Né? Então nós temos que começar a pensar que a igreja ela está dentro da dinâmica capitalista também. Então, se eu quero ajudar, se eu quero fazer alguma coisa pela comunidade, claro, não estou desfazendo de quem dá os R$ 2, não. É muito bem-vindo a Maria, antes com ele do que sem ele. Mas é porque às vezes a pessoa dá R$ 2 e cobra uma execução de uma estrutura, uma execução de uma tarefa, de um trabalho com aqueles dois, aí não tem como, né? Então, por isso que nós precisamos apelar para as rifas, apelar para os leilões de correspondência, apelar pelas promoções, pelas coisas que vendem na porta da igreja, abusar, né, de certa forma, da festa do padroeiro, para angariar. Ah, mas e o dízimo? Olha, meus irmãos, o salário sobe, mas o dízimo continua na mesma proporção, porque as pessoas elas dão aquilo que elas podem. E tá certo, tá dentro das condições dela. Mas só que não adianta nada. Aí o salário sobe, eu ganho R$ 1.000 de dízimo, eu continuo recebendo R$ 1.000 de dízimo e tenho que pagar 1.300 de salário. Entende? Então aí agora o trem aperta do mesmo jeito. Então a gente tem que ajudar de acordo com a proporção da situação capitalista que nós estamos vivendo. Senão não tem como. E aí as pessoas querem ver as mudanças, querem ver as coisas acontecerem, mas não contribuem de acordo com, acompanhando, né, o ritmo dessas mudanças. E aí, para nós que somos administradores, zeladores dos templos, se torna um pouquinho desafiador. E aí a gente escuta que a gente só pensa em dinheiro, que a gente quer isso, que a gente quer aquilo. É um pouquinho injusto com relação a gente também, né? Claro, o templo não é de ninguém, mas ao mesmo tempo é de todos nós. E todos nós precisamos ter esse cuidado, esse carinho, esse zelo para com o templo, para com a pastoral, para com os nossos irmãos menos favorecidos, para com a arquidiocese. Enfim, temos que estar todos caminhando na mesma dinâmica de cuidar, de zelar, de fazer com que ninguém fique sem perder o sono à noite por conta de situações financeiras. Se todos contribuírem, se todos participarem, se todos engajarem, ninguém precisa perder sono, ninguém precisa ficar sofrendo por conta de nada na questão financeira, porque tudo dá certo, tudo encaminha, tudo fica bom e todo mundo fica alegre e satisfeito. Então, pense nisso. Se você não é dizimista, se você não contribui, não participa financeiramente falando, pense nisso. A igreja precisa muito de você também nesse quesito. Precisa de você para pastoral, mas também precisa de você para ajudar nas despesas que, infelizmente, não param de chegar, né? As contas não param de chegar. E às vezes, nós que somos administradores paroquial, ficamos sem saber
Outro dia alguém falou assim, nossa, o cabelo do senhor já está tudo branco. Eu falei, ainda está demorando com relação a tantas preocupações que a gente passa, né? Hoje já é dia 2, é dia 2 do mês de junho. E aí eu fico pensando, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer com essa e essa situação, né? Porque cada mês é uma corrida muito, e cada mês que passa é uma corrida mais acelerada, o ritmo mais acelerado, né? Então, ajuda a gente. Vamos juntos construir um novo jeito de ser igreja também, tá bom? Ótimo final de semana. Fiquem com Deus, com Nossa Senhora. Salve Maria.